Olá, Alane, boa noite. Prazer tê-la aqui. Gleiton, boa noite. Prazer ter você aqui na nossa live. Aguardando então a professora do curso de Biologia da UFA, a professora Jamile, que vai nos dar uma entrevista hoje sobre como fazer o descarte correto dos resíduos sólidos da nossa casa. Olá, Wendy! Ana! Tá em Macau ou em Natal, Ana? Ana, minha amiga do ensino médio, olha que amizade, né? Ô, Andy, tô achando que eu vou fazer uma live com você para saber como que a gente pode se arrumar nesse período, né? Porque tá difícil. A criatura aqui não tem habilidade nenhuma. Nando, que bacana! Olha, a Ana tá lá em Macau, no Rio Grande do Norte. O Nando, jornalista, quero você participando também com perguntas, viu, Nando? O que você acha, Wendy, da gente fazer uma live aqui sobre você dando umas dicas assim de como que a gente se arruma nessa época? E aí, filha, tudo bem? E aí, filho, tudo bem também? Olha que legal a audiência dos filhos. Se não assistir, a mamãe fica de castigo por uma semana sem sair de casa. Nando, você está viajando ou você está cumprindo a quarentena em Uberlândia? Olha só, a nossa entrevistada já entrou, a professora Jamile. Esperar que ela mandar a autorização, a solicitação para a gente começar a conversar. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o descarte de resíduos sólidos, tendo em vista que nós estamos passando por um período é, E aí, professora Jamile, tá me vendo? Vamos aguardar a professora entrar. Aí, Wendy, tá vendo? Tá aprovadíssima. Oi, professora, boa Oi, noite. Muito obrigada por fazer parte desse olá, boa momento onde a gente noite. está contribuindo um pouquinho, né, para perceber de que forma pode fazer o descarte correto desses resíduos sólidos. A gente vê que tem aumentado bastante, tendo em vista que as pessoas estão em casa, o descarte tem aumentado, eu tenho acompanhado nas reportagens. Então, eu queria apresentar a professora Jamile Nilim, que é do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia. A professora é estudiosa no assunto de ecologia, e é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, professora. Eu queria começar fazendo uma perguntinha bem básica. Qual a diferença de lixo e de resíduo sólido? Eu posso tratar o lixo ou o resíduo sólido de lixo? Boa noite. Boa noite, obrigada, Eliane, pelo convite, né, para a gente parabenizá-lo. Gostaria também de parabenizá-lo pela iniciativa, né, de trazer mais informação para as pessoas por outra ferramenta que não a TV, né, e os jornais, que são onde as pessoas estão obtendo informações, mas também redes sociais, né, que podem ser fonte de informação. Bom, sobre a diferença entre lixo e resíduo, né? Por que a gente fala o termo correto seria resíduos sólidos? Né? Porque o lixo, quando a gente fala lixo, dá a ideia de que é algo que não tem mais utilidade. Né? Então, é aquilo que não tem como ser reciclado, como ser reutilizado. Então, o termo correto, né, a utilização é o termo resíduos sólidos, porque parte daquilo que a gente produz em casa, que a gente chama de lixo, né, tem sim um potencial de ser utilizado, de ser reciclado, de ser reutilizado, e uma pequena parte do que a gente produz em casa é que realmente poderia ser considerado um material que a gente não conseguiria obter a partir de processamento, nenhum outro tipo de material. Então, o termo correto realmente, como você falou, é Resíduo resíduo sólido, ou sólido. seja, na natureza nada se perde, tudo se transforma. É isso, né, professora? Exatamente.
E até uma questão que a gente fala muito pouco sobre reutilização quando a gente pensa em reciclagem, a gente pensa logo em plástico, em metal, em vidro, mas os resíduos, restos de comida, né, podem ser reaproveitados através da compostagem e não ser direcionado para os aterros sanitários, que é o que a gente deveria Ok, fazer, professora. né, no nosso dia a dia, separar. Aproveitar o intervalinho para mandar um abraço para o Divino, que trabalhou comigo na TV, no áudio, a Maria Pedrosa, minha amiga, a Valquíria, minha prima, a Jandira, a Marcela, jornalista, obrigada por participarem. Por favor, façam também perguntas para a professora Jamile, do curso de Biologia, do Instituto de Biologia da UFO, que está aqui para nos auxiliar. Professora, o lixo que não é lixo, o resíduo sólido, pode ser um Isso. fator contaminante? Sim, né? Tudo que entrar em contato com o coronavírus pode sim ser um meio de ação, né, deste vírus. Então, todo material que a gente pode ter acesso e tocar, por isso é importante estar sempre lavando as mãos quando você sai de casa ou toca no material que veio de uma região externa à sua casa. É importante que tenha esse cuidado com a higienização desse material. E, portanto, né, se tem alguém que está contaminado, né, ou a suspeita de contaminação, é preciso tomar muito cuidado com o material que essa pessoa utiliza. E o lixo doméstico também, não é, professora? De repente, alguém descartou ali indevidamente um produto de limpeza que seja corrosivo, ou mesmo, teve uma época que aqui em casa estava dando muita formiga, e eu não sabia corretamente como descartar aquele depósito que vinha, a embalagem, né? Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade. É claro que isso vai atingir o solo, vai contaminar, ou mesmo a pessoa, o agente que esteja recolhendo esse material, não é, professora? No caso do coronavírus, é importante, uma vez que a pessoa foi diagnosticada ou está com suspeita, né, de coronavírus, é que ela fique em isolamento. E todo o material que ela utiliza para limpeza, para sua própria limpeza, como lenços, máscaras, luvas, né, seja descartado de forma separada do resto dos resíduos domésticos. Então, de preferência, uma embalagem diferenciada, né, até para, como você acabou de falar, para ter um cuidado com as pessoas que vão tratar desse resíduo logo após que sair das nossas casas, né? Então, o ideal é que não tenha uma mistura entre o material que a gente utiliza normalmente dentro de casa, o nosso lixo comum, né, da cozinha, das outras atividades, e seja um descarte diferenciado, com o papel, né, o que é utilizado nos banheiros, e todos os outros utensílios que estão sendo muito Até utilizados porque, agora. professora, Então, todo um tipo outro de... tipo de resíduo sólido está muito presente ultimamente nas casas, que são as máscaras, que são as luvas, que são os lenços. E se isso tiver contaminado, é como a senhora colocou, pode ser sim algo dificultador para quem está colhendo esse material, principalmente para o agente de limpeza que está passando na sua casa para poder recolher esse material. É interessante, então, como a senhora colocou, colocar nessa sacolinha diferenciada, alertar, de que forma fazer a asepsia dessa embalagem, por exemplo, que vai conter esse material para ser descartado. Bem, né, esse é um problema que a gente está acompanhando em diversos locais, né? Já tem regiões que já está sofrendo com o impacto da pandemia, mas um pouco há mais tempo do que aqui, onde, por exemplo, já foi recolhidas inúmeras máscaras na região de praias, né? Outro dia, um colega meu compartilhou uma imagem de um supermercado lá em Portugal, onde as pessoas foram com luvas, né, colocaram luvas para ir ao supermercado e ao sair do supermercado tiraram as luvas e deixaram dentro do carrinho,
né? Então, demonstrando que esses equipamentos, como máscara, luva, são equipamentos de proteção individual que as pessoas não sabem como utilizar e como descartar, né? De fato, se a gente utiliza máscaras, novamente, né? Esse é um assunto que está sendo muito debatido. Máscaras são de uso descartável. Então, uma vez que você usou a máscara, que você foi ao supermercado, teve que sair, teve que ir ao hospital, essa máscara tem que ser retirada e descartada apropriadamente, né? Novamente, se a pessoa estiver já contaminada, né, ou suspeito, tem que ser separado. O ideal é que seja... existem normas para descarte de material de saúde, né, mas claro que a gente não vai utilizar isso dentro de casa, né? Mas o interessante é que seja de cores diferentes. Se puder comprar, por exemplo, a sacola preta para o lixo comum, né, o resíduo comum, e uma sacola azul para o resíduo do banheiro, o resíduo que possa ter algum contato com o vírus, seria bastante Uma pergunta interessante. da Maria, professora Maria Pedrosa, que inclusive é geógrafa, ela é a secretária executiva da ANVAP, que é a Associação de Municípios aqui da região. Ela pergunta de que forma que tem que ser feita, então, a armazenagem correta do lixo doméstico. Mas o lixo Sim, doméstico como de uma deve forma ser feita geral, essa separação do resíduo sólido produzido dentro de casa? certo. Bom, sendo bastante realista, né, dentro das nossas casas, eu vou dar um exemplo do que eu faço aqui em casa, né? Eu tenho um recipiente para o que é considerado reciclável e um recipiente menor para os outros resíduos que não são recicláveis, né? Então, se a gente fizer essa separação, só essa separação entre o que é reciclável e o que não é reciclável, a gente vai perceber que o que não é reciclável é muito pouquinho. E por que é importante fazer essa separação? Primeiro, para dar o destino correto e poder reaproveitar, né, aquele recurso que foi retirado de alguma forma do meio ambiente, foi trabalhado, né, manufaturado, e em vez de descartar e aumentar a quantidade de material descartado nos aterros sanitários, né, a gente pode dar um destino e gerar ainda um pouco mais de economia e de dinheiro para aquelas associações que trabalham com a reciclagem, né? Então, isso é importante também do ponto de vista de gestão pública, porque a prefeitura, né, a empresa que vai cuidar dos resíduos, ela trabalha em termos de volume. Então, o aterro sanitário ele é construído para 10, 20, 30 anos. Se a gente conseguir reduzir o volume que é descartado e lançado nesse aterro, a gente vai aumentar o tempo de sobrevivência, digamos assim, né, de uso daquele aterro sanitário. Então, a gente vai evitar que uma outra área seja destinada a criar vários aterros na mesma região, ou próximo daquela região. Então, se a gente evita e separa bem os resíduos em casa e dá uma destinação correta, a gente vai estar contribuindo também. Agora, uma dúvida, professora, será que os municípios têm, de fato, a hora que chega esse material lá no destino final, estrutura para poder reaproveitá-los? Olha, bom, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Ela é de 2010, com o plano que foi lançado, se eu não me engano, em 2012. Então, a gente já tem alguns anos onde os municípios, os estados estão debatendo sobre qual é a melhor forma de fazer esse gerenciamento desses resíduos, né? Eu acompanhei um pouco dessa discussão lá em Sergipe, né, onde eu estava antes de chegar aqui em Uberlândia, e ainda é uma discussão que caminha um pouco lento no Brasil como um todo, né? Alguns municípios já estão conseguindo se organizar através dos consórcios e fazer esse gerenciamento de uma forma um pouco mais adequada. Mas claro que isso é um trabalho compartilhado. Não é um dever, não é algo que simplesmente fica a cargo do município, né? Claro que ele tem que gerenciar e comandar toda como vai funcionar. Mas parte desses resíduos, sim, são recicláveis e são reciclados, que é uma diferença que a gente precisa ter bastante em mente. Quando a gente pega uma embalagem e diz lá que é reciclável, isso quer dizer que
aquele material teria um potencial para ser reciclado. Mas será que é reciclado de fato? Que essa é uma questão que a gente ouve muito pouco falar, né? Então, por exemplo, o plástico. O plástico, se você olhar quase todas as embalagens de plástico, você vai ver o símbolo do reciclável. Vai ter o símbolo aquele triângulo que mostra que é reciclável e vai ter um número dentro que é característico do tipo de plástico. Só que nem todo tipo de plástico é reciclado de fato, como os copos descartáveis. Né? Se você observar o copo descartável, no fundo, você vai ver o símbolo de reciclado. Mas o tipo do plástico, né, o material que foi adicionado ali para ele ter aquela maleabilidade, não é de fato reciclado. Né? Então, é algo que a gente precisa, é um debate que a gente precisa ter ainda muito profundamente e que a gente ainda está no início, né? Entre como separar corretamente os resíduos em casa, por exemplo. Professor, agora voltando à questão do descarte do resíduo sólido nesse período de coronavírus. A Yara perguntou se for supermercado, pegar sacolinhas plásticas, a gente tem o hábito, né, de colocar lixo resíduo sólido na sacolinha plástica. Ela pode utilizar essa sacola, ela tem que higienizar em função desse período, ou se ela pegar essa sacola e deixar armazenada 7 dias, como ela falou, depois ela pode usar, manusear sem perigo de se contagiar? Olha, vamos então começar, vamos aproveitar, porque assim, eu acho que nesse período de quarentena a gente ainda vai passar bastante tempo, né, em casa, então a gente precisa expandir um pouco mais o nosso debate sobre como a gente está vivendo em sociedade. Né? E claro que agora, no início, a gente está debatendo mais como a gente se cuida, como a gente evita de contrair essa doença, mas eu acho que a gente tem que ampliar um pouco o debate. Seria um ótimo momento para a gente parar de usar sacolas plásticas. Né? Então, o que tal levar uma sacola retornável? Que elas geralmente são de plástico, mas um plástico um pouco mais resistente, onde você pode lavar, né, e fazer a descontaminação, né, possível, potencial, né, se teve contato com o vírus, então você pode lavar essa embalagem e aí, né, parte do pressuposto que está tudo ok, ou passar um álcool em gel. Então, o ideal era que a gente não utilizasse mais sacolas plásticas. Né? Algumas cidades do Brasil já estão aderindo a essa, né, já tem leis específicas para esse tipo de resíduo. Não utilizar mais sacolas plásticas, porque realmente é um tipo de material, assim como o copo descartável, é um tipo de material que não se degrada facilmente, né? E não é reciclável. Né? Apesar de ser plástico, ela não é reciclável. Então, o ideal era não utilizar. E justamente pela dificuldade que você tem em lavar esse material, em secar esse material, o interessante realmente seria Interessante, professora, só abrindo um parêntese aqui, na Europa, quando você vai ao supermercado, você tem que pagar pela sacola, inclusive, né? Justamente para que seja criado esse hábito de você não levar sacolinha plástica. Então, se você quiser uma sacolinha plástica lá, você tem que pagar por ela. E muitas pessoas fazem compras, colocam na mochila, levam os carrinhos, né? Isso é uma prática comum lá e que com certeza tem que ser empreendida mais aqui no Brasil, como a senhora colocou, promover esse debate mais amplo, né? A Maria Clara está falando que usa sacola plástica para pôr lixo doméstico no banheiro e na cozinha. E aí, professora? Por exemplo, a sacola plástica, como você comentou, por exemplo, na Europa, né, eles utilizam uma sacola, a gente paga pela sacola ela é um pouco mais cara, né, do que a gente paga aqui. Em algumas cidades já estão pagando, ou alguns supermercados cobram pelas sacolas, mas são sacolas diferenciadas, são sacolas mais resistentes. Então, tem o potencial de você reutilizar aquela sacola para as próximas compras. Então, são sacolas que são maiores e são mais resistentes. Aí, esse debate sobre utilizar a sacola para o lixo doméstico, né, é uma questão que, ok, você dá uma utilização para aquele material, mas o ideal mesmo era a gente evitar sacolas de uma forma, de toda forma, né? Por exemplo, se a gente faz a reciclagem, se a gente faz a separação do lixo, do resíduo sólido, né, em casa, a gente vai utilizar menos esses sacos. Então, os sacos, o ideal também de saco, por exemplo, para resíduo
de banheiro, seria um saco mais resistente. Porque eu não sei se você já mandou, quando você vai passear com um cachorro, alguma coisa assim, você vê os sacos no dia que passa a coleta do município, né? Algumas sacolas dessas se rasgam facilmente. Então, um gato passa por cima, ela se rasga facilmente. O ideal seria ter sacolas mais resistentes e que possa passar por esse processo né, de sair da sua casa e chegar até o aterro, de forma que não disperse o conteúdo da sacola no meio ambiente. Né? Mas o ideal era a gente não usar sacola de jeito nenhum. Ser tudo de papel, que é mais facilmente degradável. Então, era para a gente abolir mesmo o plástico dessa forma descartável. Professora, eu vi em algumas matérias, li em algumas reportagens, que alguns municípios já estão adotando alguns cuidados para evitar o contágio do agente de coleta nesse período de coronavírus. A senhora teria alguma orientação para a gente que está em casa, quando descartar esse resíduo sólido, algum procedimento para evitar que esse agente de coleta se contamine com aquele produto que está ali, com o resíduo que está na embalagem, no saco de lixo? Você fala do Exatamente. coronavírus. Coronavírus. Bom, né, o ideal seria, então, colocar num saco reforçado, justamente para que uma sacola, né, diferenciada, assim, a pessoa, tanto quem vai pegar bom, quem mora em prédio, por exemplo, geralmente tem na escada ou um local onde você coloca as suas sacolas e vem a pessoa da limpeza e remove e coloca para fora do prédio. Né? Se você mora em casa, você mesmo coloca o resíduo para fora, né, no suporte que se usa para colocar na rua. Né? Então, assim, o ideal é que seja identificado. Se fosse identificado, já a pessoa que vai entrar em contato com aquela sacola já vai ter uma atenção maior com aquele tipo de resíduo. Mas o ideal mesmo é que essas pessoas que trabalham com a coleta, né, dos nossos resíduos estejam usando os equipamentos de proteção individuais, chamados EPIs. Então, agora, principalmente nesse período, máscara, luva, né, e possa também ter acesso ao álcool em gel ou a lavar as mãos constantemente. Eu vi algumas dicas de internet, não sei se ajudam. Na minha visão, sim, de você envolver o resíduo sólido com 2 sacos plásticos, no caso mais resistente, né, que a senhora acabou de colocar, e também, a hora que você amarrar, você passar o álcool em gel ali na extremidade, porque a hora que o agente for pegar, ele não vai transmitindo. Isso seria legal? Sim, você pode ter um cuidado de onde você tocou para né, amarrar o saco, você fazer uma limpeza. O álcool em gel é algo precioso nesse momento. Né? Então, eu não diria para passar o álcool em gel, mas existem outros produtos de limpeza, como água sanitária, o próprio sabão, né? Que você pode, se você quiser tomar esse cuidado, né, com a outra pessoa que vai pegar, né, o seu resíduo, você pode fazer essa limpeza com outros produtos. Né? Não utilizar o álcool em gel, porque o álcool em gel está bastante escasso, então ele deveria ser utilizado mesmo para aqueles momentos onde você precisa sair e não tem acesso a lavar as mãos tão constantemente. Né? Mas eu acho que seria interessante, sim, essa limpeza. Existe também outra indicação, e essa indicação inclusive da Anvisa, dentro das normas para produtos, os resíduos de saúde, né, é que não encha o saco até o máximo, né, que vá até 2/3. Você coloca os resíduos dentro do saco, deixando um espaço de 1/3 vazio, justamente para não forçar aquele material a ponto que ele rompa e acabe, né, dispersando no ambiente ou fora do recipiente aquele material contaminado. Uma pergunta aqui interessante, professora, qual seria então a forma de substituir essa sacola? Porque ela sugeriu até a sacola de papel, mas a sacola de papel, por exemplo, ela pode molhar com esse lixo molhado, né? Teria que ser de fato o plástico? Como descartar esse resíduo? Para o resíduo
coronavírus? Ou Ela está perguntando que sacolas ideais seriam, então, para substituir a sacola plástica no momento do descarte do lixo doméstico. Certo, do lixo doméstico. Bom, existem diversos grupos estudando materiais, novos materiais, né, sacolas que são semelhantes ao plástico derivado do petróleo. Então, já tem algumas pesquisas com plástico, né, com sacola plástica vindo da mandioca ou da celulose, que são materiais que são mais facilmente biodegradáveis, que é uma outra questão. Muitas vezes a gente pega uma sacolinha e diz é material oxidegradável ou biodegradável, né? Quando na verdade não é o que ocorre de fato, né? Então, a gente às vezes consome um tipo de material que a gente considera verde, né? Ou um material que possa ser menos impactante para o ambiente, mas na verdade nem sempre é assim que ocorre. Então, o ideal mesmo é que a gente utilizasse sacolas de papel. Né, sacolas de papel, por exemplo, eu uso para catar, né, ouvir o cachorro Tá vendo? aí, e eu uso com o meu, uso sacolas de papel para catar, né, as fezes dele quando a gente vai fazer o passeio na rua. Eu uso sacola de papel, não uso sacola plástica. Porque olha que impacto que tem no nosso dia a dia, todos os dias, às vezes 2 ou 3 vezes por dia, você caminhando cachorrinho e colocando as fezes num saquinho de papel, Quantos sacos de papel você... Ou um saco de plástico. Quantos sacos de plástico você não usa somente para cuidar do seu animal? Né? Então, é algo que a gente precisa repensar. Sim, são pequenos hábitos que vão proporcionando a mudança, a transformação, né, professora? E isso é importante. Eu queria que a senhora falasse em linhas gerais o que eu posso descartar, o que é reutilizado, o que é reciclável na minha casa. Por exemplo, eu tenho muita dúvida, que já me falaram que caixinha de leite não que alguns outros produtos não são. E eu fico em dúvida quando eu vou colocar, porque eu tenho um cesto para colocar produtos que a coleta seletiva leva. Aqui em casa, por exemplo, a coleta seletiva é na quarta-feira, então eu já separo e eles levam. Só que alguns produtos realmente eu tenho dúvida se eu posso colocar na coleta seletiva ou não. Certo. Na dúvida, eu sempre digo coloque. Né? Porque o que acontece? A empresa, quando ela pega esse material que é da coleta seletiva, vai para uma associação de catadores e recicladores e lá eles fazem essa triagem desse material e separam realmente o que vai ter uma possibilidade de ser aproveitado ou não. Então, na dúvida, coloque o material. Né? Existe, até no próprio site do DEMAI, né? Falou da coleta seletiva, passa aí no seu bairro, né? Tem um cronograma, né? De bairros aqui. Então, você pode ver no site do DEMAI quais são os tipos de resíduos que você pode colocar na coleta seletiva e qual é o dia que passa no seu bairro. Né? Então, lá tem tudo bem explicadinho, indicando quais são os tipos de resíduos, plástico, vidro, metais, o papelão, né? E o dia que vai passar, o turno que vai passar no seu bairro. É interessante realmente que a gente possa utilizar essa atividade, esse serviço que o município oferta. Professora, outro lixo diferente, né, que corre o risco de passar contaminação nesse período, é com relação à fralda geriátrica. Existe também uma forma correta de fazer esse descarte? Tanto as fraldas quanto o papel utilizado no banheiro, né? Então, todos devem ser agrupados no mesmo tipo, né? E, de alguma forma, diferenciados dentro da sacola, até para preservar não só o pessoal que vai passar no caminhão, nariz, ou o pessoal da limpeza do seu prédio, mas também a gente sabe que é uma realidade aqui no Brasil, que existem os catadores que muitas vezes, eles vão abrir sacolas, né, quando a gente coloca na rua,
e é uma forma de proteger eles também, né? O ideal é que, se a gente sabe que na nossa rua, um determinado dia, eles passam geralmente antes do caminhão que vai pegar os resíduos. Vamos deixar separado, né? Coloca num saco separado o resíduo, aqueles resíduos que são recicláveis, ou se você conhece ou já viu, conversa com ele, olha, que tipo de resíduo é que você pega? Uma vez lá, eu sempre separava os resíduos e deixava antes do caminhão passar para os catadores lá em Sergipe, né? Lá em Aracaju, onde eu morava. E um dia eu parei para conversar com eles e descobri, por exemplo, que o vidro eles não pegavam. Porque o vidro não tinha a indústria, porque tá vendo como é uma cadeia? Precisa que a gente faça a nossa parte de separação. Depois é preciso que alguém faça essa triagem e a indústria que vai reciclar, né, e reaproveitar esse material. E ele me falou que não, lá em Sergipe não tinha nenhuma empresa que comprasse o vidro, porque não tinha uma empresa que fizesse a reciclagem do vidro. E o vidro, né, é um material com um grande potencial de reciclagem e de reutilização também. Então, é interessante que a gente saiba que, de fato, até porque isso vai fazer com que a gente faça escolhas mais apropriadas. Então, a partir desse dia, eu tentei não comprar, por exemplo, mais cerveja de vidro, em frascos de vidro, né? Dê preferência a usar a lata de alumínio, porque a lata de alumínio, sim, é um material que a gente sabe que é bastante reciclado, né? Tem uma procura muito grande. Então, à medida que a gente vai tendo esse conhecimento, a gente pode tomar novas decisões, ter novas atitudes do nosso dia a dia e pressionar também os governantes a que façam o que eles têm que fazer, que é fornecer esse serviço, né, também para a Professor, é gente. bom lembrar, ressaltar que essa realidade era uma realidade de lá, mas aqui em Uberlândia, por exemplo, pode ter dentro dessa cadeia, não é? A indústria que processa esse vidro, não É, é? Então, é importante que a gente perceba a realidade eu, de onde a gente está, né? exatamente, né? Eu ainda não tenho conhecimento sobre como é feito, né, esse processamento do material, mas de uma forma geral, dos plásticos, e disso eu tenho consciência, que os plásticos, de uma forma geral, eles não são totalmente recicláveis, né? Existem alguns tipos de plástico, aqueles de embalagens de produtos de limpeza, ou de produtos de higiene pessoal, que é um pouco mais rígido, né? Que esse material eu sei que tem bastante. O PET, né? Que é a garrafinha de água. Esse material tem uma procura e tem uma indústria que já está bastante estabelecida no processo de reciclagem. Mas não são todos os materiais que são de fato recicláveis. Mas eu realmente não sei qual é a realidade aqui para Minas, né? E para a região de Professora, eu Uberlândia. não sei se é da sua área, o Wesley perguntou se o álcool 40 evita a contaminação. Não sei se a senhora. Ah. Não, não, o álcool 46, né, que ele era, né, até acontecer esse evento da pandemia, era o que a gente encontrava nos supermercados, né, justamente foi, também foi um ganho para a sociedade não ser mais disponibilizado o álcool 96 para, né, de uma forma mais aberta no comércio, porque causava muitos acidentes, principalmente com queimaduras. Então, foi feito, então, para a limpeza diária, né, uma diluição maior, esse álcool 46. Mas o coronavírus, o 46 é muito fraco. Não vai, então, fazer a descontaminação que seria o ideal. O ideal mesmo é o 70. Professora, eu vi que a senhora postou em suas redes sociais que vai ministrar um curso online. Esse curso é aberto à comunidade ou só para estudantes da UF? Bom, várias pessoas já me perguntaram, né, sobre abrir esse para a população de forma geral, mas na verdade o objetivo, quando eu pensei nesse curso, foi justamente para os alunos da graduação, né, que estavam agora no início do período letivo aqui na UFO. Então, vamos passar aí alguns dias ou meses nessa quarentena. Então, meu objetivo era que a gente permanecesse com um mínimo de normalidade, né? Então, continuando a estudar, compartilhar o conhecimento. Então, a minha ideia inicial era trabalhar com eles, né? Mas isso, se tiver uma grande procura, quem sabe eu possa abrir também para as outras pessoas, porque aí a linguagem tem que mudar, né? Tem que ser uma linguagem mais acessível a todo tipo de público, né? Com escolaridades e formações diferentes. Mas, se alguém tiver interesse,
pode mandar e-mail para mim, é nilin, Nilin, @ufo. Ok, professora, eu queria encerrar, então, com a senhora fechando, né? A gente sabe que a sacolinha plástica é sim usada para lixo, infelizmente ainda não temos essa realidade, né, de não usar essas sacolinhas para descartar o lixo, o próprio saco de lixo. Então, para a gente fechar, já que o nosso propósito maior é evitar essa contaminação nesse período de coronavírus, para a gente fechar, que dicas primordiais para a gente adotar nesse período? Isso com relação ao descarte do resíduo sólido que eu estou produzindo na minha casa. Bom, como a gente está acompanhando os casos aqui, particularmente em Uberlândia, né, os casos confirmados não têm crescido, mas os casos suspeitos. A cada dia a gente vê um aumento gradativo, né? Então, se você está com os sintomas do coronavírus, né, que seria a tosse, a dificuldade de respirar, né, e você tem alguma suspeita que pode ser uma gripe ou pode ser o coronavírus, pode ser um dos dois, mas se você não tiver essa confirmação, faz todo o material que você utiliza para assoar o nariz, né, para fazer a sua limpeza, a sua higiene pessoal, separe esse resíduo numa sacola diferenciada. Né? Se você puder ter uma sacola de uma cor diferente, que vai facilitar o trabalho do pessoal da limpeza, seria interessante. E principalmente não descartar, ter o cuidado de colocar as duas sacolas para evitar com que esse resíduo abra de alguma forma quando vai para a rua, porque daqui a pouco chove e aí leva esse material para outra região e a gente vai só dispersando ainda mais esse vírus no ambiente. Professora, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade em nos atender nessa live e me colocar à disposição para divulgar qualquer tema que seja de seu interesse na divulgação. E agradecer, muito obrigada, viu? Foi ótimo conversar com você, esclarecedor. E eu espero, enquanto jornalista, ter contribuído um pouquinho nesse momento que a gente está passando, né? De tanto medo, de tanto receio, não é, professora? Eu que agradeço, Aliane, novamente, né, essa possibilidade de a gente conversar e tirar dúvidas, né? Nunca tinha participado de uma live. E essa interação, eu como professora, então, gosto muito de estar próximo. Está sendo difícil para mim, né? Porque eu gosto de estar próximo das pessoas e compartilhar e conversar, né? Então, obrigada por abrir esse espaço, né? Todos os dias estou acompanhando as suas entrevistas e está sendo muito interessante aprender um pouco mais, né? Aqui também, nas redes Beijo, sociais. Professora! Para vocês que nos acompanharam, muito obrigada pela participação com perguntas e até para ouvir esse bate-papo. Eu agradeço muito a presença de todos. Obrigada.